do vereador Evilásio Lima Valverde, do PSB, e a justificativa do presidente Lucas Paiva. Muito obrigado, vereador Macrise. Eu gostaria de agradecer a presença do doutor Pedro, doutora Fabiane e doutora Cristiane, aqui ambos do Ministério Público e da Defensoria Pública, como também a presença de todos vocês aqui representando as entidades de classe aqui do nosso município. Primeiro eu gostaria de fazer a leitura da justificativa ao qual levou a convocação e o pedido ao plenário desta casa para a realização desta audiência pública. Partiu do início uma conversa também encaminhada por o nosso gabinete ao doutor Pedro, onde nós estávamos recebendo diversas manifestações e algumas denúncias sobre o problema da saúde no município de Ilhéus, e em especial sobre o fechamento do Hospital Regional Luiz Viana Filho. Sem pretender presumir as razões do precipitado ato de restrições de atendimento à população no Hospital Regional Costa do Cacau, bem assim pela flagrante discrepância existente entre os objetivos da construção do referido ressocômio da forma avançada e compromissada pelo governo do Estado da Bahia, como consta no caderno de investimento e do programa de adequação de infraestrutura do entorno do empreendimento Porto Sul. Que o referido equipamento seria construído como compensação socioambiental, condicionado à liberação de licença para a construção do porto, o qual teria perfil assistencial em urgência e emergência, ensino e pesquisa, internamentos, além de atendimentos ambulatorial nas especialidades clínica geral, cirurgia geral, pediatria, ortopedia, entre outros. E ainda, a população a ser beneficiada seria de 780 mil habitantes, de 27 municípios do Litoral Sul, ao invés de 67 municípios, estimando-se atendimento para uma população em torno de 2 milhões de habitantes, como assim estabeleceu o governo do Estado. São evidentes os equívocos e contradições entre o que está estabelecido por escrito como condicionante para a construção do Porto Sul. A situação se agrava quando se verifica o ato que culminou no fechamento do Hospital Regional Luiz Viana Filho, abrupta inexplicavelmente por estar condicionado à liberação de licenças para a construção do Porto Sul. Também a reforma da emergência desse hospital com ampliação de 65 novos leitos, assim distribuídos 24 leitos adultos, 18 pediátricos, na observação, ampliação de 11 leitos adultos e 4 pediátricos para estabilização e implantação de 5 leitos adultos e 3 pediátricos na área vermelha, não se justificando, portanto, a desativação do hospital. Não precisa nenhum esforço mental para se entender que com o advento do complexo intermodal, a população de Ilhéus e do entorno do Porto Sul, Itabuna, Barro Preto, Itajuípe, Coraci, Uruçuca e Itacaré, onde serão instaladas grandes empresas, trará com isso o dobro da população dessa região. A prostituição aumenta, a criminalidade, doenças de mais diversas espécies e destarte aumentará a demanda em todas as áreas, principalmente na área de saúde e de educação. Só por isso se constata o aumento da demanda da saúde, não se encontrando o mínimo argumento para justificar a desativação, principalmente porque a atenção básica da saúde do município está esfacelada e morte de pessoas carentes vem se registrando. Doenças que poderiam ser controladas, no entanto, sem assistência médica hospitalar, sem ocasionada amputações de membros inferiores de munícipe que poderiam ser evitados. Por fim, como defensor do crescimento e desenvolvimento econômico da região, portanto, favorável à implantação e funcionamento dos modais de transporte ferrovias, porto, aeroporto, esta casa não poderá se omitir em trazer a discussão desse tema de relevância e importância para a sociedade regional, posto que a omissão de quem deve se posicionar poderá resultar em prejuízo com retardamento nas obras do Porto Sul, que já deveriam estar em operação há mais de 3 anos. Essa justificativa, além dessa justificativa, nós entendemos que o nosso município ele ainda não tem uma estrutura para atenção básica para atender a contento, doutor Pedro. Então, tudo isso que vem acontecendo, principalmente na área da saúde, nós temos visto de perto e estamos vendo as reclamações que têm chegado, que chega na promotoria, como chega aqui nesta casa, como tem chegado também nas redes sociais, como também nas rádios aqui do município, e a televisão constantemente vem
falando sobre essa situação da saúde do município de Ilhéus. Nós, desde o início, a gente vem trazendo essa discussão aqui para esta casa, e quero deixar bem claro o meu posicionamento, e através do meu mandato, não é simplesmente uma briga, uma intriga ou de oposicionista, mas a questão de que a gente está brigando hoje para amanhã não acontecer o que está acontecendo hoje. Então essa é a nossa briga, a nossa bandeira levantada, para que realmente o município de Ilhéus possa trilhar um caminho de melhoria da qualidade de vida das pessoas, em especial da saúde dos dias que vive hoje. Então eu queria deixar aberto os microfones desta casa, inclusive para doutor Pedro, doutora Cristiane, doutora Fabiane, se aqui sim quiser se pronunciar, como também vou deixar também aberto para todos os representantes aqui das entidades, que assim também vão se posicionar. O seu Sputnik, representante do Residencial Vilela, para fazer uso da tribuna, e assim a gente vai chamando todos os demais para assim fazer a sua justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, parcela da comunidade, funcionários da Câmara Municipal de Ilhéus, a minha preocupação como síndico-geral do Residencial Vilela, eu tenho orgulho de representar 3.000 habitantes. É preocupação enorme. O fechamento do Hospital Regional Viana Filho está matando o povo de Ilhéus. Não tem outra desculpa. Está matando. O governo do Estado, em nenhum momento, teve humildade para vir discutir com a sociedade, para vir discutir com a Câmara Municipal, com as autoridades que entendem de saúde. No ato ditador, fecha o Hospital Regional. E aí? O Costa do Cacau atende 2 milhões de pessoas. Ilhéus era pactuado com 9 municípios. Hoje, com Ilhéus é 70 municípios. Região de Jiquié, região de Valência, região de Gandu para cá. 2 milhões de pessoas. Para 214 leitos. E desses 214 leitos, 50% está funcionando. Dá 30 vagas de UTI, lei de UTI, só 50% está funcionando. E aí? Vai ter que morrer mais gente? Então, eu quero parabenizar o vereador que propôs isso. E peço que essa Câmara se manifeste. Eu quero que a Justiça agora, venha ao nosso promotor, entrar com a liminar, porque agora nunca há esperança, nossa Justiça. Porque meio político, o governador, nem o secretário, o senhor Fábio Vilas Boas, não viu. É como eles querem. E atropela, humilha as pessoas mais carentes do nosso município. O Hospital Costa do Cacau é lindo. Precisamos, é claro, mas o Hospital Costa do Cacau foi feito em Ilhéus, mas não é de Ilhéus. Em Itabuna não tirou nenhum hospital, não fechou no hospital. Em Jequié não fechou nenhum. Nós tínhamos 700 leitos. Hoje Ilhéus não chega a 400 leitos. Tira 150 leitos do Hospital Regional do Viana Filho. 15 ou 10 UTI, vaga de UTI, se não me falha a memória. E aí? Epidemia da dengue, da chikungunya, mesmo com o regional no ano passado, aberto, era o nosso suporte, teve até bem um PA. E agora, vão para onde? Para o posto? Posto de Ipiranga? Será que é isso? O senhor Fábio Vilas Boas não está nem aí, não está preocupado, que é marketing, como se fala, Hospital Costa do Cacau, aquilo é engodo, aquilo foi um desrespeito com o povo de Ilhéus. Eu tenho certeza que esta Câmara e nós da comunidade ilhéense não vamos se calar. Agora só temos Deus e a justiça. Só. Não temos em quem se apegar. Só Deus e a justiça. A minha preocupação é essa, senhor presidente Ivo, e que o senhor, como a Câmara tem uma assessoria jurídica, vê uma forma do poder da Câmara entrar com ação jurídica, porque a nossa assessoria jurídica do condomínio Residencial Vilela, já temos o advogado Dr. Rubinho Paturi, que iremos fazer a mesma coisa. E cada entidade aqui faça a mesma coisa. Entre a liminar, vá para a justiça, porque o regional é de Ilhéus
e tem que ser reaberto. Não tem outra conversa. Muito obrigado a todos. Não. Convido a senhora Carmélia, do Sindicato dos Comerciários. Não, Yolando. Tá, Jorge Luiz. Boa tarde a todos e a todas. Quero saudar o excelentíssimo vereador Ivo Evangelista pela iniciativa de trazer e colocar a saúde de Ilhéus em debate aqui na Câmara Municipal, para que a gente possa dialogar sobre essa situação que realmente é crítica e que precisa não só a democracia participativa, mas como a democracia representativa, se debruçar sobre essa questão. Saudar ainda as representações aqui da Defensoria, a doutora Fabiane, a doutora Cristiane, doutor Pedro, representante do Ministério Público Estadual, assim como a representante do Núcleo Regional de Saúde Sul, a doutora Marisa Eduane, e o vereador, excelentíssimo vereador Macrise, um representante, por não dizer assim, dos movimentos sociais nessa casa, né, uma pessoa que sempre esteve ao lado das movimentações populares defendendo as causas. Saudar os demais vereadores aqui presentes, agradecendo pela participação e presença. Eu acho que esse debate aqui, sem a presença de vocês, porque acreditamos que a força política e o poder dos senhores levar essa discussão para, principalmente para a esfera governamental, que acredita estar fazendo algo grandioso para Ilhéus, quando na realidade não está, certo? Os dados demonstram que, desde o início dessa atual gestão, a situação da saúde em Ilhéus vem de um processo de decréscimo. E uma situação que realmente é complicada, porque demonstra, até dizer assim, uma incipiente forma de administrar diante da gestão pública. E aí eu quero trazer os 4 principais instrumentos de gestão que deve ter o município para a questão da saúde, que é o Plano Municipal de Saúde, a Programação Anual de Saúde, o Relatório Anual de Saúde e os relatórios quadrimestrais que devem ser apresentados em forma de prestação de contas. O Plano Municipal de Saúde, ele deve ser elaborado até abril do primeiro ano de gestão. Nós já estamos há mais de um ano que essa atual gestão assumiu a Prefeitura de Ilhéus. No entanto, até hoje, não existe um plano municipal de saúde aprovado e encaminhado pela atual gestão. Da mesma forma que não existe a agenda, a programação anual de saúde. Ou seja, há uma negligência na questão de operacionalizar os instrumentos de funcionamento da gestão, ou seja, os instrumentos de gestão que são obrigatórios, é lei que diz isso. E é tão obrigatório que a Lei 8.142, de 1990, diz, no seu artigo 4º, que, para que o município tenha acesso aos recursos financeiros oriundos do Fundo Nacional de Saúde, verba federal que chega mensalmente aos municípios, é requisito principal que o município tenha, além do Conselho de Saúde funcionando e de forma paritária, ele tenha também, além de outros quesitos, o Plano Municipal de Saúde, coisa que Ilhéus não tem. O que acontece quando isso não é obedecido? O município perde a gestão sobre os recursos financeiros. Está na lei. Ilhéus hoje está
dizer assim, na cota da sorte, de ainda não ter perdido a gestão sobre os recursos financeiros do governo federal. Porque elementos, argumentos e dizer assim, situações que poderiam levar a isso já tem de sobra. Não existem instrumentos de gestão elaborados, aprovados e encaminhados. Não existe prestação de contas quadrimestrais no conselho respectivo, que é o Conselho Municipal de Saúde, e por aí vai. Aí, quando não existe planejamento, quando existe essa total desorganização no processo administrativo, começa a acontecer dentro do município isso que a gente está vendo acontecer em Ilhéus. Desassistência, mortes. A cada dia em Ilhéus a população é surpreendida com um caso, cada um mais grave que outro. Domingo agora teve um. Ontem eu estava assistindo a reportagem de uma situação de uma moça que morreu, até nora de um companheiro nosso da FUNASA, o Antônio Juarez Tatu, morador da Tapera. Então, assim, até quando a sociedade, até quando a democracia participativa, até quando a democracia representativa vai tolerar e dar, dizer assim, esse voto de confiança a uma gestão que já está há mais de um ano, e a cada dia que passa a situação se agrava. Cada dia que passa, Ilhéus perde mais dos seus. Então é preciso agir. E é nesse sentido que o movimento ativista social, que é um campo que agrega diversas entidades dos movimentos sociais e ativistas, vem atuando no sentido de levar o conhecimento das autoridades, como Defensoria Pública, como Ministério Público Federal, Estadual, Polícia Federal, toda essa situação de desmando que vem acontecendo em Ilhéus, e que é gravíssimo. Então nós temos alimentado de informações e representações esses órgãos de controle externo e estamos satisfeitos com dizer assim, o feedback que começa a aparecer, que são os retornos, né? A Defensoria anunciou ontem algumas ações que já tomou proveniente dessas ações que a gente tem provocado. O Ministério Público Estadual também, na questão da saúde, assim como a Defensoria. A Polícia Federal já recebeu as denúncias necessárias sobre várias questões de irregularidades e principalmente que diz respeito a essa tentativa de usar o controle social como um aparelho neutro que não possa fiscalizar, que não possa cumprir o seu papel diante da gestão. Então, tentar aparelhar o Conselho de Saúde é também um crime, isso já está denunciado. As questões que envolvem o tráfico de influência de pessoas ligadas ao Conselho com a gestão, essa relação promíscua que existe fortes indícios de estar acontecendo, também já está denunciada na Polícia Federal. Então, assim, a sociedade de Ilhéus, eu digo que está de parabéns pelos movimentos sociais que vêm atuando e cumprindo o seu papel. Eu acho que se cada setor, cada órgão cumprir o seu papel, a gente consegue encontrar o norte para essa situação. A situação é tão grave que a gente passa no Parque Infantil, por exemplo, e vê a situação dali do posto Sara Kubitschek. A situação do SAMU em Ilhéus, e não é só o Sara, não. Diversos outros postos de saúde, como é o caso do Banco do Pedro, como é o caso de Sambaituba, que inclusive está nas condicionantes do Porto Sul. A questão do SAMU é uma questão gravíssima em Ilhéus. Inclusive, a Procuradoria do Trabalho, sediada em Itabuna, já entrou com ação civil pública e deve pedir o fechamento do SAMU. Porque, pelas informações que têm chegado, parece que só existe uma ambulância funcionando na cidade e mesmo assim amarrada de cordas às suas portas. Então são coisas que é preciso reagir. Não dá para a sociedade de Ilhéus, a população, as autoridades,
assistirem isso de forma pacífica. A gente precisa reagir, tomar providências. Que às vezes a gente pensa que, por ser parceiro, a gente pensa que está ajudando a gestão, mas quando na verdade não está. Às vezes uma cobrança dura, exigir, fazer cumprir aquilo que é obrigação do gestor, às vezes ajuda muito mais do que se a gente silenciar e ficar achando porque é parceiro, é da base aliada, e aí não faz nada, e aí fica a administração municipal, a administração estadual, tocando as coisas assim, dizer assim, fazendo as coisas a toque de caixas, como vem acontecendo em Ilhéus. Porque você tem uma gestão, uma administração, que não tem planejamento, que não tem um plano municipal de saúde, as coisas acontecem assim, vai apontando, é como aquele zagueiro que chuta para onde o nariz aponta. Não dá para continuar dessa forma. Então é preciso que alguma coisa seja feita, e a gente está muito confiante na ação do Ministério Público Federal, do Ministério Público Estadual, da Defensoria, da Polícia Federal, para nos ajudar, para ajudar a população de Ilhéus a sair desse momento que é crítico, certo? Então, é muito importante a gente salientar aqui, e vereador Ivo, logo em seguida, creio que seja o Miriam que vai falar, e ele pode deixar o gancho para essa sequência, mas assim, é importante a gente salientar que o fechamento do Hospital Geral Luiziana Filho não foi apenas o fechamento de um hospital. Se fechou uma quantidade imensa, mais de uma centena de leitos hospitalar que atende urgência e emergência. E mais ainda, junto com esse fechamento, sem planejamento, sem cálculo, sem medir as consequências, fechou também o núcleo hospitalar de epidemiologia. A cidade ficou vulnerável. Ilhéus é uma cidade que tem porto e tem aeroporto. São portas abertas para a entrada de doenças. Doenças que ultrapassam fronteiras. Doenças que... É por isso que existe em hospitais, tipo o Hospital Luiziana Filho, o chamado núcleo hospitalar de epidemiologia, que é justamente para estabelecer o controle de todo esse tipo de doença, para que haja ações rápidas e emergenciais diante de uma meningite, diante de uma epidemia de cólera, diante de surto de dengue, enfim, diversas doenças que são de notificação compulsória. E aí fecha o hospital, acaba com isso. E aí? Fica a população desassistida. Isso é o quê? Falta de planejamento. Não se procura saber, primeiramente, quais são as consequências daquele ato. Ilhéus era para ter uma quantidade de leito hospitalar bem acima de 400, aí em torno de 500 leitos, porque seria o Hospital Luiziana Filho e mais a construção do Hospital Costa do Cacau. Esse foi o acordo que o governo do estado assumiu quando aceitou, perante as autoridades do IBAMA e do Ministério Público Federal, conceder a licença para a concessão da licença de implantação do Porto Sul em Ilhéus. Então essa licença, ela foi concedida a partir desse entendimento. Olha, nós vamos ter um prejuízo ambiental, impactos ambientais e vamos ter impactos sociais. Esses impactos sociais, principalmente na área de saúde, ela vai incidir sobre uma população, porque vocês estão dizendo que vão trazer um porto que vai gerar milhões, milhares de emprego. Imagine a quantidade de população, de pessoas que não vão querer vir para Ilhéus, E aí, a rede de saúde está estruturada para receber? Não está. Então, condicionantes para isso vai ser o quê? Organizar a rede. Então, vocês vão ter que construir um hospital chamado Costa do Cacau, vocês vão ter que reformar tais e tais unidades de saúde, vai ter que construir vai ter que construir uma UPA, ou mais de uma UPA. Enfim, foram compromissos assumidos, para que
o empreendimento avançasse. Mas aí o que se percebe é que o governo, tanto estadual, aliado a esse governo municipal, eles estão fazendo o caminho inverso. Estão andando para trás. Porque eles não estão indo na direção de avançar, cumprir aquilo que eles assumiram como compromisso, nas condicionantes, e fazer o processo andar. Eles estão realmente fazendo o caminho contrário. A não ser que o governo do Estado, que o governo municipal tenham desistido do Porto Sul. Agora, se não desistiu, se a intenção é prosseguir com esse projeto, eles vão precisar rever essas questões. Porque senão o próximo passo vai ser realmente entrar com uma ação pedindo que definitivamente se cancele esse projeto, porque entre o povo de Ilhéus e um projeto lá do povo do Cazaquistão, eu acho que aí a gente tem que fazer a escolha certa. Então, é por isso que a gente considera de fundamental esse debate, porque permite que a gente leve as informações para as pessoas, e é como se diz, a gente afinar a discussão, a gente afinar afinar o canto para que todos saibam o que está por trás de todo esse processo que envolve o fechamento de um hospital tão importante, né? A retirada de em torno de quase 200 leitos do povo de Ilhéus e da região. Então, agradecer ao vereador Ivo pela iniciativa e estamos aí abertos ao debate. Obrigado. Obrigado, Jorge Luiz. Convido a Carmélia, do sindicato do Crismélia, desculpa, Crismélia. Carmélia, Crismélia, do Sindicato dos Comerciários, desculpa. Não. Boa tarde, eu sou Crismélia, estou presidente do Sindicato dos Comerciários, representando a maior classe trabalhadora do município, são os comerciários. Quero parabenizar a mesa. Dar boa tarde também à plateia que se faz aqui presente, parabenizar também os nossos representantes vereadores, parabenizar também os nossos representantes vereadores, que mostra realmente, os que estão presentes, o compromisso com o povo, com o voto que lhes foi dado. Isso é muito importante. E quero dizer que o Sindicato dos Comerciários, ele já faz muito tempo, ele presta um serviço social aos comerciários. Antes, era somente os comerciários que tinham direito ao serviço social do sindicato, como médico e dentista, que nós temos dentro da própria entidade. Diante da situação da saúde no município, os postos de saúde sem estar com seu atendimento como deveria, na atenção básica, nós, em reunião com a diretoria, nos decidimos estender também para os seus familiares, o pai, a mãe, o filho, o esposo, para que eles possam ter também, pelo menos, a assistência. Lá não é é apenas uma consulta médica. Lá nós não aplicamos injeções, não extraímos unha, não damos medicamento. Nós apenas, os médicos lá apenas fazem uma consulta médica aos seus comerciários e seus dependentes. E encaminha para a atenção básica. Infelizmente, o hospital regional, que era do hospital que mais atendia a comunidade, infelizmente a gente teve a triste surpresa de, já faz um tempo, essa política, né, fechar. E aí, eu, como representante da maior classe trabalhadora da cidade de Ilhéus, venho externar aqui a minha repúdia diante da situação. Porque a gente entende como se fosse uma epidemia. É como se a cidade estivesse sofrendo uma epidemia, porque tem morrido muita gente quando não deveria. Porque morrer a gente sabe que vai morrer. Mas do jeito que está acontecendo, que está ficando uma coisa como se fosse uma epidemia, está matando demais. Toda hora a gente ouve uma notícia de que morreu porque foi para um atendimento, chegou lá, o médico não deu atenção, voltou para casa e piorou a situação e terminou vindo a óbito. Então, diante dessa situação, eu tenho certeza
nós aqui, que estamos reunidos aqui, junto com os nossos representantes que se fazem presente, vamos ter uma solução através dos nossos representantes da Justiça, que também se fazem presente, e vamos sair daqui com uma solução. Não é justo que Ilhéus, uma cidade turística, que tem porto, que tem aeroporto, que tem um comércio, esteja sofrendo uma situação dessa. Porque imagine quando se os turistas vêm à cidade e passar por um problema, ainda que ele tenha um plano de saúde, que seja um dos melhores planos de saúde, se não tiver atenção básica, se não tiver um hospital que possa dar os primeiros socorros, ele vai vir a óbito, com certeza. Então eu quero agradecer, mostrar também o meu repúdio àqueles que não se fazem presente, vereadores que não se fazem presente. Eu acho isso uma falta, não aqueles que justificaram, claro, né? Isso tem o perdão, mas aqueles que não justificaram, eu acho que isso é uma falta de respeito, porque a saúde, ela é para todos. Todo mundo adoece, entendeu? Então eu acho que é uma causa que todo mundo deveria abraçar, porque ninguém sabe o dia de amanhã. Então eu acho que seria interessante que todos se fizessem presente e abraçassem essa causa, como se abraça o filho quando nasce, e todo mundo fica feliz. Está todo mundo deixando a coisa como se, não é comigo, não aconteceu comigo. Então a gente tem que esperar acontecer com a gente para poder a gente sentir na pele e dar valor. Então, eu quero agradecer mais uma vez e aqui eu encerro a minha fala. Eu acho que se pudesse todos falar, eu acho que todo mundo teria alguma coisa para fortalecer esse movimento. Desde já eu agradeço. Obrigada. Obrigado, Crismélia. Convidar nosso amigo Mirinho a fazer uso da palavra. Senhores representantes da Defensoria Pública, doutoras Cristiane, Fabiane, ilustre representante do Ministério Público, doutor Pedro, a ilustríssima senhora Marise, representando aqui o Núcleo Regional de Saúde, vereador Macrise, secretariando os trabalhos da mesa, companheiro que de muitas lutas e sempre membro integrante dos movimentos sociais, vereador Ivo, ao qual eu parabenizo.